Assim como Jó, ela conhecia Deus só de ouvir falar. Só que depois que ela passou por esse processo, os olhos dela agora contemplam a forte mão do nosso Senhor. Assista comigo esse testemunho tremendo, irmãos. A minha gravidez foi de risco. Só que com meus 7 meses, eu tive um sonho. Que eu ia ter aquela criança e Jesus ia me levar. Ele já tinha me avisado nesse sonho. E eu já tava me despedindo de toda a família. Eu já tava com aquilo na cabeça. Eu vou ter neném e vou morrer, eu não vou aguentar. Eu avisei meu esposo, ele, não, você não tá doida, Deus não vai te levar, não é tempo. E quando eu tive aquela criança, com 8 meses de gravidez, eu cheguei naquele hospital, eu bati porta, era pra me ter no Pedro II, só que no meio do caminho o Senhor mandou mudar o trajeto. E eu não entendia nada, porque ele tinha mudado o trajeto, mandado eu mudar o trajeto pra ir pra outro hospital, a qual eu não era da minha, como eu posso falar, não era pra mim estar naquele hospital. Rota. Não era minha rota. E no meio do caminho, eu mudei o hospital e fui direto pro Albert, em Realengo, mas eu mal sabia que ia acontecer tantas coisas naquele hospital. E quando eu cheguei lá, tinha um obstetra argentino, não era pra ele estar ali, ele tava ali por coincidência, porque o amigo dele não pôde ir, ele foi. E da minha primeira gravidez foi muito demorado. A minha segunda foi muito rápido. Eu fiz cesárea, fui pra sala de cirurgia, fiz, e daí que começou tudo. Eu ainda tive alta do hospital. Minha filha ficou lá, internada com a minha mãe, por isso que eu falo, a mãe sempre vai estar ali. Eu tive alta do hospital, fui pra casa, e no 3º dia em casa, que minha filha teve alta, eu dei uma parada respiratória dentro de casa. Meu esposo me levou para o hospital correndo e nem eu entendia o porquê eu tava indo para aquele hospital, porque a minha saúde sempre foi de ferro, né? E quando eu cheguei lá, os médicos correram comigo para a sala vermelha. E começou a botar, me dar injeção, me furar, para me poder... Eu cheguei no hospital 45 de saturação. Meu Deus. E o que me marca nessa parte da sala vermelha é porque não tem aquelas pessoas que fazem a obra no hospital? Sim. Tinha uma mulher fazendo a obra de Deus dentro da sala vermelha. E eu perguntei, mesmo sem fôlego, eu perguntei pra ela, você pode orar por mim? E ela falou assim, não, eu não posso orar por você. E Deus mandou te falar que é só uma fase, vai passar. E dali eu me apeguei. Não foi fácil. Não foi fácil. A gente tenta se apegar, né, nas coisas boas, mas quando a gente olha ao redor, a gente vê que não é fácil. E ali na sala vermelha, no 2º dia, eu na sala vermelha, chegou umas pessoas mortos, né, na sala vermelha. 3 horas da manhã, me deu mais uma parada respiratória. E os médicos veio, morreu alguém no CTI e me encaixaram no leito 7. E a médica ali, eu não conseguia falar. Eu tava nervosa e ela falou assim pra mim, você é da igreja? Eu balançava a cabeça que sim. E ela falava assim, então eu preciso te entubar. Porque você não vai aguentar, você é nova. Mas se eu não te entubar agora, você vai morrer. E eu falava assim, balançava a cabeça, ela, você tem filho? Ela falou, você tem 2 filhos, né? Aí eu balançava a cabeça e ela falava assim pra mim, clama a Deus, eu sou macumbeira, mas eu vou juntar minha fé com a tua. E por você ser nova, daqui a 10 dias, você vai acordar e vai levantar desse coma. E eu balancei a cabeça e concordei dela me entubasse. E quando meu esposo chegou lá, ele tomou um susto, porque eu tava virada ao contrário, né? De cabeça pra baixo. Tem aquelas pessoas que pegam Covid, então pro pulmão respirar, porque eu peguei uma bactéria que dominou 80% de cada pulmão meu. Meu Deus. Então, pra ele poder respirar, eu tinha que ficar de cabeça pra baixo, virado ao contrário, cheio de aparelho. Meu esposo, ele fala que quando ele chegou lá, ele ficou desesperado. Me tocou, tava toda gelada. E ele só tava esperando... Muita gente, né? Tava esperando o decreto de morte. E quando ele chegou lá, a médica falou assim, não, ela falou que poderia entubar ela. Ela deixou. E ele se tranquilizou e postou no meu WhatsApp pedindo oração. Por isso que é bom você ter amigos de guerra. Verdade. Que se juntam pra orar pela sua vida. Ele postou no status e pedindo oração pro pessoal. Ele fala que no 2º dia de oração, meu pulmão voltou 60%. Glória a Deus. E no 3º dia,
Ele pegou na minha mão e eu acordei. A médica falou que eu só ia acordar depois de 10 dias. E eu acordei no 3º dia. Glória a Deus. E no 4º dia eu já tava tendo alta do CTI. Aleluia. Mas um inimigo tão furioso comigo, faltando 10 minutos pra me ter alta do CTI, eu dei mais uma parada respiratória. E volta eu pro CTI de novo. E chegou uma época ali dentro do hospital, dentro daquele CTI, que eu falei com Deus: Senhor, o meu templo não tá aguentando mais de ser furada. Se o Senhor quiser me levar agora, pode me levar, que eu acho que tudo que o Senhor queria passar pra me poder aprender, eu aprendi. E ali o Senhor falou no meu ouvido, falou assim: é só uma fase, vai passar. E foi aonde Deus, ele me lembrou de um louvor. E ele fala assim: eu já preparei tudo, com detalhes seu futuro. Nada vai anular as minhas promessas. O que eu falei, eu cumpro. Do seu amanhã eu cuido. Sou o teu Senhor, filho amado. É só uma fase, eu estou do seu lado. E aí naquele louvor, toda vez que eu pensava, falava: Senhor, me leva, e ele me lembrava desse louvor. E foi o meu sustento naquele 30 dias de hospital. Meu Deus. Deus, ele foi meu sustento. O diabo, ele até apareceu pra mim falando que toda melhora era pra morte. Mas eu confiei naquilo que o Senhor, ele tinha me prometido. Ele falou: Tamara, eu te prometi, eu vou cumprir. De você ser contratada, de você cantar, de você contar o teu testemunho. E eu tinha esse sonho desde criança. Só que eu falava assim: vai acontecer. Mas às vezes a gente nem acredita. É tão distante da nossa realidade que a gente fala assim: Pô, será que vai? Se acontecesse, amém. Se não, é aquela forma da gente falar que a gente crê, mas... E duvidando, será que vai acontecer? E Deus, ele sempre falava, desde criança: eu vou soprar o seu nome nos 4 cantos da terra. Mas pra soprar o meu nome nos 4 cantos da terra, ele teve que me levar pro CTI. Precisava de um processo, né? É uma história. E foi muito difícil pra mim. Por eu ser nova, né? Foi muito difícil. No momento ali eu não entendia. Por quê? Eu não queria ter filho. Não queria ter mais um filho. E eu falava com Deus: Senhor, eu não queria ter, mas você me deu. E você me colocou aqui. Olha onde eu tô. E eu ali, e é muito difícil, Paloma. Quando a gente chega no hospital, a gente é totalmente dependente de nós. Da gente ir no banheiro, da gente se arrumar. E quando chega lá, ser dependente de outras pessoas. É aí que a gente vê o nosso estado, né? Que a gente não é nada, que a gente precisa e depende de alguém. Porque é nesse processo que o Senhor... Ensina, gente, né? Massa. É o processo da olaria, né? Que Deus leva o homem lá na olaria. Sim. E ele trata. Foi muito difícil pra mim. O momento naquele hospital. Os médicos não acreditaram que eu saí da intubação em 3 dias. Foi uma glória naquele hospital. Eu lembro como se fosse hoje. Um médico chegou pra mim e falou assim: você é a única pessoa diferente aqui nesse CTI. Aí eu falei assim: é porque eu sou da igreja. Aí ele: então eu entendi. Aí ele: você canta? Você faz o que na igreja? Eu falei: eu canto. Aí ele: você tem alguma coisa no YouTube? Eu falei: tenho. Aí eu falei meu nome, Tamara Diamante. E ele botou a televisão lá no CTI só pra ouvir o meu clipe. E ele falou assim: por isso que eu falei que você era diferente. A situação que eu estava, foram pra São Paulo pra resolver o remédio pra poder curar aquela bactéria. Porque ela foi muito forte. E ele falava assim: você não fuma, você não bebe, e seu pulmão tá igual de gente fumante, que fumou a vida toda. A bactéria tomou conta de meus 2 pulmões. Meu Deus. E o médico ficou... Os médicos, ninguém entendia nada. Como eu saí do coma, no 3º dia, com o pulmão restaurado. Eu botei 3 catéteres no pescoço, 5 na perna. Ele falou pra mim assim: você não vai poder cantar mais. E minha voz realmente não funcionava. E eu não conseguiria andar mais.
Foi ali que eu fiz prova de Deus, que às vezes tem certas situações que você precisa Colocar sua fé em ação. fazer prova. E aí eu coloquei minha fé em ação. Falei, Senhor, se Deus é Deus na minha vida mesmo, se eu, que amo cantar, como eu não vou cantar mais? Se eu que gosto de andar, gosto de ir nas igrejas, como eu não vou andar mais? Se Deus me botou aqui, foi por um propósito. Então, ou você comprar tudo, ou você pode me levar. Eu não quero voltar pra casa sem cantar e sem andar. Mas mal sabia eu que eu ia passar por um teste no hospital. Eu dentro da enfermaria, eu já tinha alta do CTI, fui pra enfermaria, peguei um plantão ruim. E de madrugada eu queria muito ir no banheiro, mas eu não andava. E eu precisava de alguém pra estar ali comigo. E nesse plantão não tinha ninguém. E eu falei assim com Deus, falei, ou é agora, ou é agora. Eu vou botar minha perna no chão e eu vou andar. E eu lembro como se fosse hoje, eu peguei o negócio do soro, o ferrinho do soro, encostei nele e falei, Senhor, me ajuda. E dali eu comecei a andar. Glória a Deus. E quando eu botei minha perna no chão, tremia, e eu com medo de cair. E no outro dia eu acordei andando no hospital todo. Aleluia. E eu vi ali que realmente era Deus na minha vida. Em todo o processo que eu passei no hospital, foi Deus. Até as pessoas que cuidavam de mim, botavam a mão no meu templo, no meu corpo. Todos eles eram cristãos. Todos vinham com carinho, cuidavam de mim, pregavam a palavra, cantavam, oravam por mim. E eu falava, Senhor. E eu falei, que dia que eu vou ter alta desse hospital? Todo dia eu perguntava à médica. E ela falou assim, não tem data. E meu esposo chegou e falou assim, enquanto você não fazer a obra de Deus nesse hospital, Deus não vai te tirar daqui. Mesmo não andando, Paloma, eu estendia a minha mão e eu profetizava, Senhor, enquanto eu estiver aqui, não vai haver morte. Não deixa ninguém descer a sepultura. E quando eu tive alta no CTI, eu pedi um maqueiro. Eu lembro como se fosse hoje. Eu pedi um maqueiro pra me levar no CTI, no leito 6. E Deus começou a me usar pro rapaz do leito 6. Glória a Deus. O rapaz era da igreja, saiu, se afastou, cantava, começou a cantar pagode, e Deus começou a me usar pra ele. E eu falei com Deus que enquanto eu estivesse lá, não haveria morte, né? Quando eu tive alta do hospital, 2 semanas depois, o médico me liga, Tamara, o rapaz do leito 6 morreu. Meu Deus. O Senhor, ele só esperou eu ter alta pra ele fazer o que ele ia fazer, porque eu não ia aguentar ver alguém morrendo do meu lado. E você me olhando assim, você nem imagina que eu tive uma parada, uma paralisia, né? No rosto. Eu tive um derrame facial, meu rosto ficou torto, isso aqui ficou desse tamanho. Até nisso, o Senhor trabalhou. A gente sabe, né? A gente é mulher, a gente é muito vaidosa, Sim. com o rosto. E eu pedia, né? O médico, traz um espelho pra mim ver. E ninguém me dava espelho. Eu só sentia um negócio estranho no meu rosto. Até nisso, quando eu tive alta do CTI, Deus resolveu, botou tudo no lugar na hora. E os médicos falaram assim, gente, nem parece aquele rosto que tava aqui. Eu fico olhando assim no espelho e falei, meu Deus, nem acredito que Deus, ele... E quando ele faz, Paloma, Deus, ele faz um milagre por completo. Os médicos falaram que eu não conseguiria andar, eu ando. Os médicos falaram que eu não conseguiria cantar. Eu posso falar pra você, a minha entrega é muito melhor do que eu me entregava antes. Até porque quando a gente é nascido e criado no evangélico, a gente conhece Deus de ouvir falar. Mas eu nunca tive uma experiência com ele, de conhecer ele mesmo de verdade. E no hospital eu conheci ele de verdade. E você, mãe, que está nos assistindo? Como que foi a sua gestação? Foi uma gestação tranquila ou através da sua gestação Deus produziu um testemunho? Porque a gente pode ver que na vida desta mãe, Deus produziu um lindo testemunho. E você viu que depois que ela passou por esse processo, ela começou a ser usada mais, ela começou a prestar uma adoração melhor ao Senhor, porque ela passou por uma situação que ela presenciou que o Deus que ela serve é real e é poderoso. Assim como ela disse, que é a fala de Jó, né? Que conhecia de ouvir falar, só que agora os olhos dela vê. Aleluias. Então por isso que é muito importante a gente ter experiências com o Senhor, porque muitas vezes a gente fala dele, mas nunca conhecemos ele. Então, testemunho tremendo aqui do podcast
conectados, irmãos. Eu vou deixar aqui, também aqui em cima os créditos, vai estar o nome do canal. E eu vou deixar na descrição do vídeo, para você que tiver o interesse de assistir o testemunho completo, você vai lá e assistir. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente, fica na paz e até o próximo vídeo.